quais são os fundamentos Tá, pra gente poder começar a construir esse legal, conhecimento. legal. Então, são as 3 operações da inteligência. Tá. A gente acredita que a inteligência tem 3 operações básicas que estão envolvidas tanto no nosso cotidiano, né? No dia a dia a gente faz essas 3 operações, quanto e principalmente no estudo de ciências. Né? Imagina que se a gente estuda ciência por meio da nossa inteligência, você estudar a sua própria inteligência é fundamental. Então a lógica é um pouco disso, estudo da sua inteligência. E as 3 operações são a simples apreensão, ou concepção também chamada, que eu já vou explicar cada uma delas. Beleza. A segunda é o juízo e a terceira é o raciocínio. A apreensão é o que eu acabei de explicar sobre essências. A apreensão é a operação intelectual pelo qual a gente capta, a gente apreende a essência de alguma coisa. E isso é um fato que a gente faz desde criança. Quando uma criança vê pela primeira vez um cachorro e chama de au-au, e vê pela segunda vez e chama de au-au de novo, isso supõe que ela inteligiu, que ela apreendeu a essência do cachorro. E quando ela viu um outro cachorro pela segunda vez, ela identificou aquela essência que ela havia visto presente nesse outro cachorro também. Perfeito. Então ela sabe que isso é um cachorro. Por isso que ela chama de au-au. Essa é a simples apreensão. Cada operação do intelecto produz o que a gente chama de uma obra, de um produto. Então a primeira operação do intelecto, simples apreensão, produz o conceito. O conceito de cachorro. A segunda operação do intelecto é chamada de juízo, que produz as proposições que a gente falou também. Então, eu vejo um cachorro, intelijo, né, apreendo a essência de cão, e depois apreendo a essência, vamos supor, de marrom, sei lá, esse cachorro é um cachorro marrom, e eu falo. Ou seja, eu tenho a essência de cão em mente, eu tenho a essência do marrom em mente, porque o marrom também tem essência, certo? Você consegue identificar o marrom em várias coisas, porque você identifica a essência do marrom nessas coisas, e aí você junta as duas coisas e diz, este cachorro é marrom. Isso é uma proposição. Basicamente é o ato de unir, compor duas essências que você apreendeu pela primeira operação da inteligência. Tá. Por isso que ela sempre pressupõe a primeira operação. Você não consegue fazer a segunda sem a primeira. E depois, a terceira operação, que é o raciocínio. Que é quando você começa... Veja que até aqui, como que você descobriu a essência cão? Vendo um cão. Uhum. A essência do marrom, vendo uma coisa marrom. Mas, mais do que isso, a sua inteligência tem a capacidade de inferir. A capacidade de descobrir novas coisas. Por meio do que ela viu pelos sentidos. Então, por exemplo... Caramba, cara, que foda isso. Você vê um cão marrom. Você fala, este cão é marrom. Logo, alguns cães são marrons. Ou um exemplo um pouco mais complexo. Um exemplo complexo não, um exemplo bem clássico, na verdade. Você vê Sócrates e Sócrates morreu. Melhor. Você vê Sócrates e Sócrates é homem. Você fala, Sócrates é homem. Aí você tem, sei lá, o seu avô. Seu avô é homem. Aí você diz, meu avô é homem. Segunda operação. E seu avô morre. Seu primo morre. Seus parentes morrem. Muitos amigos seus morrem. Muitos conhecidos seus. Você escuta, ouve falar na televisão de muitas pessoas que morrem. Então você tem duas proposições formadas. Sócrates é homem. E outra proposição. O homem é mortal. Ou seja, homens morrem. O que você consegue inferir dessas duas proposições? Que Sócrates é mortal. Que Sócrates um dia vai morrer. Então isso é o raciocínio, pelo qual você constrói um argumento. Pelo raciocínio, por meio de duas proposições, você consegue chegar numa terceira. É uma observação de algo que se repete? Não.
É que nesse exemplo do Sócrates é algo que se repete, né? O fato das pessoas morrerem constantemente. Mas no do cachorro não, né? No do cachorro, não. A gente poderia dizer outra característica, por exemplo, sei lá. A gente parte da premissa de que todo homem é inteligente e de que Sócrates é homem. A gente conclui que Sócrates é inteligente. Ou a gente parte da premissa de que os triângulos têm 3 lados, que a gente chama de uma verdade a priori, né? Uma verdade que você não precisa investigar cada um dos triângulos para descobrir. Pela definição de triângulo, você sabe que todo triângulo tem 3 lados. Uhum. E aí você fala, bom, isso aqui é um triângulo, então isso tem 3 lados. Então a terceira operação do intelecto é como se fosse a nossa capacidade que nós temos de, por meio de uma quantidade limitada de conhecimentos, produzir novos. Uhum. Existem fundamentalmente 2 formas de conhecer. A primeira é por meio dos sentidos, vendo informações novas por aí. E a segunda forma é justamente depreendendo consequências das informações que nós obtivemos através dos sentidos. Isso a gente faz o dia inteiro.